Vamos concluir o estudo do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, onde ele acrescenta novas e importantes informações sobre a atuação e sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobre o conteúdo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver versos 14 e verso 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus, irmãos? O Evangelho de Deus é o plano eterno da salvação, aquele plano que o Senhor projetou antes da queda, um plano de resgate para que quando a humanidade pecasse, tivesse uma escapatória, tivesse um jeito de se salvar. Esse Evangelho eterno de Deus era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em favor dos pecadores. Mas qual era o conteúdo, então, da pregação do Senhor Jesus Cristo? Qual era o conteúdo desse Evangelho de Deus? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos resumiu a mensagem do Senhor em três frases. Tem um quadro na nossa lição da Escola Sabatina de quinta-feira, mostrando essa frase. Primeira profecia de tempo, na frase o tempo está cumprido. Depois a promessa da aliança, o reino de Deus está próximo. E o chamado para ao discipulado, onde está escrito arrependam-se e creiam no Evangelho. Tudo bem, irmãos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, creiam no Evangelho, mas e o tempo? Qual é esse tempo? Que tempo é esse? Esse tempo, irmãos, é a profecia das 70 semanas, de Daniel 9, 24 a 27. Na profecia das 70 semanas, disse que o ungido apareceria no início da 70ª semana. Depois de 69 semanas, então seria o ungido. Como que se deu isso, irmãos? Veja lá. No ano 457, houve o decreto de Artaxerxes, permitindo a total restauração de Jerusalém. Aí se iniciam as 70 semanas designadas para o povo de Deus, para o povo hebreu. Se você pegar 69 semanas e multiplicar por 7, vai dar 483 dias. Na linguagem profética, como já estudamos várias vezes, um dia na profecia significa um ano literal. Portanto, 483 dias. Acrescentados ao ano 457, descontado o ano zero, que não existe, nós vamos chegar no ano 27 depois de Cristo, no outono de 27 depois de Cristo. Nessa ocasião, o Senhor Jesus foi batizado. É o que estudamos ainda há 2 dias atrás. O ungido. Por isso que ele disse, o tempo está cumprido, a pregação do Senhor Jesus. O tempo está cumprido. O tempo da profecia está cumprido. O ungido veio. O ungido foi o Senhor Jesus no batismo. Foi ungido pelo Espírito Santo. Mas essa última semana, a 70ª semana, da profecia das 70 semanas era muito importante, porque no meio dessa semana seria cessado o sacrifício. O que quer dizer isso? Não precisaria mais de sacrifícios. Quando é que ia deixar de ter sacrifício? Quando o Senhor Jesus fosse sacrificado. Por quê? Porque os sacrifícios eram um tipo do sacrifício de Cristo. E agora, na primavera de 31, depois de Cristo, o Senhor Jesus foi então crucificado. O Senhor Jesus foi morto, cumpriu o sacrifício. Mas ainda faltam 3,5 semanas, mais 3,5 anos. Vejam lá, então, mais 3,5 dias, ou anos. 34 depois de Cristo, quando houve o apedrejamento de Estevão, e no apedrejamento de Estevão selou-se a rejeição do evangelho pelos judeus, e aí teve início a igreja cristã. Esse era o tempo da profecia, essa era a profecia de Daniel, séculos antes, e agora estava se cumprindo perfeitamente.
no batismo, na morte e depois no apedrejamento de Estevão, a última semana da profecia. Por isso que Jesus pregava: o tempo está cumprido. O tempo profético estava cumprido. Esse era o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, sempre vai ser cumprido. As profecias que o Senhor Deus deu e que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. O cumprimento cronológico da profecia das 70 semanas é um atestado de que as profecias funcionam e que se elas funcionaram, elas também funcionarão. Isso é para nos dar confiança. Confiança nas profecias, certeza dos cumprimentos, confiança nas promessas do Senhor Deus. Que o estudo de hoje tenha nos ajudado, nos ajude, para que a gente possa confiar cada vez mais na palavra de Deus, cada vez mais nas profecias. E dessa forma vivemos tranquilos. Como diz o verso, não fiquem aflitos. Na casa de meu pai há muitos aposentos e se não tivesse, eu ia lá preparar. E quando eu for, vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o plano de Deus, irmãos, que a gente não fique aflito. Há um outro verso que diz assim: confiai nas profecias, crede nas profecias e prosperareis. É isso que o Senhor quer para nós. Que nós creiamos nas profecias, creiamos na sua palavra, para prosperarmos espiritualmente, para não ficarmos aflitos, mas para termos certeza da salvação.